Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto na nossa explanação de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça em um tema fascinante: como a expansão implacável da tecnologia tem, ao longo de toda a história, desafiado a nossa própria autonomia. É um ciclo contínuo, sabe? Uma verdadeira evolução do pensamento anti-tecnologia que vai desde aquelas primeiras engrenagens pesadas das máquinas industriais até as caixas pretas dos algoritmos super complexos que usamos hoje. Para entender o cenário, vamos colocar lado a lado as ansiedades lá da Revolução Industrial com os medos que estão fervilhando hoje em relação à inteligência artificial. De um lado a gente tem os famosos ludistas do século XIX quebrando teares. É importante lembrar que eles não odiavam a tecnologia por si só. A destruição das máquinas era uma tática desesperada para proteger o valor do trabalho humano. Do outro lado da história temos a greve dos roteiristas de Hollywood em 2023. O alvo mudou da máquina a vapor para IA, mas o objetivo central de proteger a autonomia criativa e a própria subsistência continua exatamente o mesmo. E esses medos do progresso tecnológico formam um ciclo bem claro. É aquele clássico medo do desemprego em massa, uma sensação de desumanização, a troca brutal dos nossos ritmos biológicos pelo tempo mecânico ditado pelo relógio da fábrica e, claro, a gigantesca incerteza sobre qual é o nosso propósito nisso tudo. A grande sacada aqui é perceber que o medo de nos tornarmos obsoletos não é uma ameaça inédita trazida pelos computadores. É um padrão civilizatório que se repete. O nosso roteiro de hoje vai passar pela história da obsolescência humana, a autonomia da técnica, o processo de poder, a velha briga entre eficiência e liberdade, o capitalismo de vigilância e, por fim, o paradoxo tecnológico que estamos vivendo. Bom, vamos começar então. Seção 1. A história da obsolescência humana. Olha só a dimensão da ansiedade atual. Dados recentes do Instituto Gallup mostram que uma esmagadora maioria, impressionante 75% das pessoas adultas pesquisadas, acredita firmemente que a inteligência artificial vai reduzir o número total de empregos. É o medo literal de virar estatística, né? Um temor totalmente palpável de que vamos ser substituídos por algoritmos em um piscar de olhos. E quando traçamos essa linha do tempo cronológica, fica muito nítido que cada salto na eficiência veio acompanhado de uma luta feroz pela preservação do que é humano. Tudo começa nos anos 1800 com os protestos ludistas. Depois, o século XX traz a Primeira Guerra Mundial, que demonstrou tragicamente a eficiência destrutiva e brutal da tecnologia, onde metralhadoras operavam como verdadeiros trituradores de carne. E agora, na década de 2020, o mesmo sentimento ressurge, com roteiristas e artistas batendo de frente com a automação invisível. O que nos leva à nossa seção 2, a autonomia da técnica. O ponto crucial aqui é entender a teoria do filósofo Jacques Ellul. Para ele, a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta na nossa mão. Nós entramos na era da técnica autônoma. Isso quer dizer que o desenvolvimento tecnológico passou a ser impulsionado pela sua própria lógica interna de máxima eficiência. Ele começa a operar de forma independente do controle político e totalmente cego para a moralidade humana, forçando todo mundo a se adaptar o tempo todo. Analisando essa frase de Ellul de forma bem acadêmica, quando ele diz que a técnica não tolera julgamentos e não aceita limitações, ele explica exatamente o porquê de o progresso ignora rotineiramente as fronteiras éticas. A única métrica real do sistema é o ganho de eficiência. Então, se um algoritmo ou a automação podem fazer algo de forma mais rápida e barata, a tecnologia dita que a mudança vai acontecer de qualquer jeito, independentemente das consequências para o trabalhador. E aí entra um paradoxo enorme de controle. A gente tende a achar que tem as rédeas da situação porque apertamos os botões ou criamos os códigos. Mas a dura realidade é que são as ferramentas que acabam ditando a estrutura do nosso comportamento. A adaptação é contínua e forçada. Acabamos nos ajustando aos horários dos sistemas, aos ritmos de processamento. No fim das contas, a humanidade é moldada pelas mesmas coisas que julga governar. E assim entramos na seção 3, o processo de poder. Adotando uma lente puramente sociológica e separando totalmente a teoria acadêmica das ações imperdoáveis do seu autor, vamos olhar para um conceito do controverso manifesto do Una Bumber. O argumento central é que existe uma necessidade psicológica evolutiva chamada de processo de poder. É composto por 3 passos bem simples: ter um objetivo, fazer um esforço genuíno e autônomo e alcançar esse objetivo. Antigamente, construir um abrigo ou conseguir comida preenchia esse ciclo naturalmente. Só que a sociedade industrial deixou a sobrevivência básica muito fácil, né? E é aí que surgem as chamadas atividades substitutas.
Como a tecnologia tirou da frente a necessidade daquele esforço vital e primário, as pessoas são empurradas para objetivos artificiais. Passamos a gastar um rio de energia com entretenimento ou com carreiras focadas em preencher planilhas. É uma busca desesperada para satisfazer essa vontade biológica do processo de poder dentro de um mundo extremamente mecanizado. A conclusão disso é bem contundente. Essa perda de habilidades no trabalho e a busca cega por eficiência destroem a nossa autonomia individual. Quando a maior parte dos empregos exige só uma obediência aos processos, sem dar espaço para tomadas de decisão reais, essa nossa necessidade psicológica por esforço independente simplesmente é esmagada. Isso explica em grande parte aquele sentimento crônico de impotência frente à tecnologia que a gente vê hoje em dia. Vamos para a seção 4, eficiência versus liberdade. Pensem no contraste brutal que existe entre a vida orgânica e o sistema mecanicista. Nas relações humanas naturais, vivemos na espontaneidade, respeitando o ritmo biológico, onde a nossa bússola moral decide o porquê. Já nas relações tecnicizadas, tudo é perfeitamente planejado e focado em métricas. Os ciclos naturais perdem espaço para o relógio da produtividade, e todo mundo vira apenas uma massa estatística. A técnica é que impõe de forma absoluta o como as coisas devem ser feitas. Então fica aqui a grande reflexão da nossa era. A eficiência exige que tudo produza ao máximo possível com total previsibilidade. Em oposição total a isso, a nossa liberdade pessoal requer uma margem de manobra, espaço para a gente existir sem ser medido o tempo todo. A grande pergunta é, dá para uma sociedade se considerar verdadeiramente livre se cada pequena ação precisa ser microscopicamente otimizada para bater metas de produção? Avançando agora para a seção 5, o capitalismo de vigilância. O trabalho de pesquisadores como Shoshana Zuboff escancara as engrenagens cruéis desse controle algorítmico. O nosso comportamento íntimo não é apenas observado, ele é extraído como matéria-prima. Esses dados vão parar no que ela chama de mercado futuro comportamental. As plataformas usam essa montanha de informações para empurrar a gente bem sutilmente para resultados previsíveis. Estamos, na prática, terceirizando nosso pensamento crítico e as nossas relações sociais para as máquinas. Sentimentos virando lucro puro. A Zuboff coloca isso de um jeito muito incisivo. O único pecado é o pecado da autonomia. Em um mundo desenhado por algoritmos de previsão, ser imprevisível ou fazer escolhas fora do padrão não é só uma anomalia, é uma baita ameaça ao sistema. Para o negócio funcionar e dar dinheiro, a previsibilidade tem que ser rigorosa. Então, a liberdade genuína e imprevisível acaba se tornando a inimiga estrutural de todo esse modelo. E finalmente chegamos à seção 6, o paradoxo tecnológico atual. Pegando o manifesto da Palantir, uma gigante da análise de dados, vemos uma perspectiva super impactante. A era atômica já era. Para prevalecer no mundo hoje, o hard power das nações tem que ser construído inteiramente sobre bases de software e inteligência artificial. A tese deles é que a sobrevivência no cenário geopolítico depende explicitamente de se submeter a esses sistemas autônomos. Basicamente, a tecnologia virou a dona absoluta do tabuleiro do poder global. E tudo isso deságua no que Jacques Ellul descreveu como a suprema ilusão política. Nós continuamos achando que temos o controle através das eleições, né? Mas as decisões reais estão nas mãos de especialistas técnicos que usam métricas que a gente quase nunca contesta. A tecnologia vai seguindo seu próprio caminho impessoal, ignorando o caminho da democracia. O resultado trágico inevitável? Um profundo sentimento de impotência da sociedade diante dos algoritmos. Para fechar a nossa explanação de hoje, fica esta reflexão que não quer calar. Será que a humanidade, num último esforço de vontade, vai bater o pé, afirmar a sua autonomia ética e colocar limites nas máquinas? Ou será que estamos fadados a sentar no banco de trás, virando meros passageiros numa civilização friamente dirigida por algoritmos de eficiência? Esse é, sem dúvida, o questionamento definitivo sobre a nossa agência no mundo. Uma excelente reflexão a todos e continuemos sempre questionando.